Saudações, José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Marcel. Estava pensando aqui nos meus botões, raciocinando sobre o comportamento humano. Como é difícil a gente se comportar bem diante de Deus. Eu digo assim porque as lembranças de um passado distante, as lembranças de momentos presentes, de instantes desagradáveis que passamos, esse tipo de que faz separação entre Deus e o homem, o que comumente nós conhecemos como pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que pode constituir uma sujeira espiritual, e as vestes espirituais podem ser contaminadas com aquilo que chamamos de pecado. E o homem é por natureza pecador. A mulher é por natureza pecadora. Quantas vezes nós queremos nos aproximar de Deus com sinceridade de coração, mas recuamos. Recuamos porque dentro de nós dispara um alerta. Você está em pecado. Você cometeu esse tipo de pecado. Você não pode falar com Deus por isso. Mantenha-se distante. Quando tudo passar, então você volta-se para Ele. Parece incrível o que eu vou dizer, mas não é verdade. A Bíblia diz, aliás, Jesus disse, quem precisa de médico são os doentes. Pecado é uma doença. Se você cometer um pecado, seja lá de que tipo for, e está se recusando a se aproximar de Deus por causa disso, lembre-se que Deus é amor, perdoador. Há quem diga Ele também é justiça, certamente. Ele é um Deus justo. Mas antes de tudo, um Deus perdoador. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fraquezas, os nossos momentos de intimidade. Ele conhece aqueles instantes em que precisamos manter a distância, ou Ele mesmo se manter a nossa distância, porque Deus pode se aproximar de nós e pode se distanciar. Porque no momento, Ele tem o momento dele e Ele dá liberdade para que tenhamos o nosso momento. E é nesse instante que você faz uma retrospectiva do passado, do presente, querendo até penetrar no futuro, mas no futuro só a Deus pertence. Então você vai ver, poxa, eu cometi aquele tipo de erro. É isso que está me desfavorecendo diante de Deus. Mas tem o nosso inimigo invisível, comumente conhecido como Satanás. Esse é que nós devemos nos manter bem distante dele. Então, é desse ser maligno, satânico, que nós devemos fugir para bem longe. Porque ele quer a nossa aproximação no momento em que a gente sente-se inseguro. Você, eu, todos nós, quando nos sentimos inseguros devido a um pecadinho cometido,
Então ele fica junto, põe na nossa cabeça 1000 pensamentos. Afaste-se do Criador, afaste-se do Criador. Mas não faça isso. Porque é exatamente isso que o maligno, que o Satanás quer. Ver você distante de Deus. Deus já nos conhece, sabe o tamanho do nosso pecado, sabe de que maneira pecamos, entende? E o diabo também conhece as nossas fraquezas. Então, já que ele conhece as nossas fraquezas, ele quer se aproveitar disso para apontar diante de Deus os nossos erros. Mas não precisa Satanás apontar os nossos erros, porque Deus já os conhece de antemão. É como aquela história que diz, antes de você abrir sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Então, o diabo quer esse momento de fraqueza. Lembra-se de quando Jesus jejuou, estava no deserto jejuando, 40 dias, sentiu fome? Foi nesse momento que o diabo aproveitou-se e imaginou que podia vencer Jesus, porque ele estava de estômago vazio, com bastante fome. E ali ele estava no deserto, não tinha nada para comer. O que foi que Satanás fez? Ofereceu comida. Entende? Disse, olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão para matar a tua fome. Mas Jesus não obedeceu à voz do diabo, não. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se Deus é o teu perdoador, Deus é aquele que tem amor para te dar, julga teus pecados, amenizando a situação, é nesse momento que você se sente um pecador, porque fez isso ou aquilo indevidamente, que você precisa se aproximar de Deus, que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa do perdão do Criador. Porque se você cometeu seu pecadinho às escondidas, só você sabe o que fez, e daí vai fugir, vai se refugiar em outro lugar, você está perdido. Você vai para juntinho do Satanás. E daí, para ele te alçar, para ele te segurar, te arrebatar, é não abrir e fechar de olho. Porque tu estás fraca, estás fraco, entendeu? Pensando que não mereces o perdão de Deus, que deves fugir e se afugentar do Senhor Deus. Não, é isso que ele quer, não faça isso. Deus é o nosso perdoador em qualquer circunstância. Para isso ele disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu jogarei fora. De maneira nenhuma eu virarei minhas costas a ele. Entende? E Jesus disse, eu sou um refúgio. E quem precisa de refúgio é um fugitivo. Se você está fugindo de si mesmo, que a gente não pode fugir de nós mesmos, então encontre esse refúgio no Senhor Jesus. Acha esse perdão no Senhor Jeová, no Deus Todo-Poderoso, que conhece todos os nossos erros, sabe o que nós vamos fazer, o que fizemos, o que nós vamos fazer. Entende? Agora tem um probleminha que nós podemos resolver. Além de abandonar o diabo para lá, deixar ele para lá, não obedecer sua voz, também às vezes o diabo coloca na nossa mente coisas, nós não ouvimos a sua voz, mas sentimos na nossa mente a malignidade do Satanás. E o que são as malignidades dele? Adultério, roubo, assassinato, palavrão, o que mais? Coisas que realmente degradam o ser humano. Mas existe um Todo-Poderoso que equilibra tudo isso. Se a balança está pesando demais para o nosso lado, Deus manda um anjo para nos segurar por baixo e nos alçar.
para que a gente não afunde de vez. E o diabo está de lado, escutando tudo isso, observando que a queda dele vai ser agora. A queda dela vai ser nesse momento, tenho certeza. Mas o anjo do Senhor não permite que você caia, não permite que eu caia, não permite que caiamos nas mãos do inimigo. Porque é das mãos do inimigo que Deus quer nos arrebatar. Deus quer nos tirar. E o que faz nos colocar nas mãos do diabo, e ele sabe disso, é o pecado. É aquilo que praticamos que é indecente a Deus. Mas a nossa língua clama por perdão. A nossa boca fala para Deus nos perdoar. Ser misericordioso, porque caímos em pecado. Para isso existe o joelho, os joelhos e a nossa liberdade de ação e fé, que a nossa força está nas orações. Não se envergonhe de ter feito um pecado pequeno. Aliás, qualquer pecado para Deus é de um só tamanho. Não tem grande nem pequena. É o pecado. Então é o momento de você pedir a Deus que tenha misericórdia. Chore. Porque na verdade para Deus nós somos crianças. Quando um filho nosso, um neto, comete algum erro, a gente sabe que ele errou. Nós vamos castigá-lo rudemente? Barbaramente? Não. Nós temos que chamar a atenção e conversarmos sobre o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento. Aí sim, é onde está o momento da gente perdoar o erro do nosso neto, do nosso filho, da nossa filha, entendeu? Até do nosso inimigo, sem ser o diabo, a gente tem o direito de perdoar, de orar por ele, como Deus disse, orai pelos vossos inimigos. Aqui para nós, não é fácil, não é fácil a gente orar pelo inimigo, assim como não é fácil levar um tapa na face direita e dar à esquerda para o inimigo bater outra vez. Não é fácil. Eu acredito que de 1 milhão, tira-se um. É 1 em 1 milhão que é capaz de dar as duas faces para ser esbofeteada pelo inimigo. Mas Deus, Jeová, Jesus nos deu esse exemplo. Entende? Nos deu esse exemplo. Se você tiver poder suficiente para perdoar seu inimigo, perdoe. Faça favores ao seu inimigo, porque ele disse que a gente fazendo favor ao inimigo amontou a brasa na cabeça dele. E eu acho que é mesmo. Eu acho não, tenho certeza que é verdade. Sabe por quê? Porque se alguém te faz o mal e você faz o bem a essa pessoa, o que acontece? Essa pessoa fica envergonhada e arrependida de ter feito aquela coisa desagradável com você. E é capaz de pedir perdão, desculpas, que o ímpio não sabe pedir perdão. O ímpio, muito mal, pede desculpas. Mas aí é onde está o momento da gente mostrar a nossa grandeza de espírito. Por quê? Porque aprendemos de Jesus. Foi Ele que nos ensinou. Mesmo sabendo de tudo, todos os erros que nós cometemos, todas as coisas pecaminosas que fizemos, Ele está ali, sempre com o seu cálice, aspergindo sangue sobre nós, para nos revestir de graça e poder. Porque isso Ele prometeu aos discípulos, apóstolos. E os apóstolos, discípulos de hoje, quem são? Você, meu irmão, você, minha irmã, fazemos o discipulado de Cristo atualizado no século XX, onde nós vivemos aqui. Compreendeu?
Então é isso que eu digo a vocês. No momento de cruciante de que vocês cometeram algum pecado e acham que deve fugir de Deus, não. Procure se aproximar dele e pedir-lhe perdão, para que o seu pecado não se multiplique ainda mais e o diabo possa segurar você pela mão. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. E se você gostou da palestra, não esqueça, em nome de Jesus, dê um like e também faça uma subscrição para esse canal ir mais adiante e eu poder levar para você mensagem como essa ou semelhante a essa, ok? Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.